Durante muito tempo, quando alguém falava em inteligência artificial, a imagem mais comum era simples. Você fazia uma pergunta, a IA respondia. Você pedia uma explicação, ela explicava. Você pedia um resumo, ela resumia. Você pedia uma ideia, ela sugeria. Isso já parecia muita coisa. Só que agora a conversa mudou completamente. De repente todo mundo começou a falar em agentes de IA. Empresas grandes estão usando essa palavra, relatórios de tecnologia estão colocando agentes entre as principais tendências. Ferramentas de programação estão ganhando modos mais autônomos. Sou Marcos, minha formação e atuação é na área de tecnologia. Hoje vamos falar sobre os agentes de inteligência artificial, porque esse assunto está tão comentado atualmente. Vem comigo. E muita gente está tratando isso como se fosse a próxima fase da inteligência artificial. Mas aí vem a pergunta importante. O que realmente muda quando a IA deixa de apenas responder e começa a agir? Porque um agente de IA não é só um chatbot mais bonito. Também não é apenas uma automação tradicional com uma camada de linguagem natural por cima. E nem todo produto que se chama de agente é de fato um agente no sentido mais forte da palavra. Um agente de IA não serve apenas para responder melhor, ele tenta avançar em direção a um objetivo. Essa diferença parece pequena, mas muda quase tudo. Quando você conversa com um chatbot comum, normalmente existe uma troca direta, você pede, ele responde. Com o agente de IA, a ideia é outra. Você define um objetivo, o sistema interpreta esse objetivo. Ele pode quebrar a tarefa em etapas, pode escolher ferramentas, pode consultar informações, pode executar ações, pode observar o resultado e pode tentar ajustar o caminho até chegar mais perto daquilo que você pediu. É por isso que esse assunto cresceu tanto, porque a IA está saindo aos poucos do papel de texto que responde para o papel sistema que trabalha em cima de uma tarefa. E para entender essa mudança sem cair no hype, a gente precisa separar três coisas que muita gente mistura: chatbot, automação e agentes. Um chatbot é um formato mais familiar. Você escreve uma mensagem, ele gera uma resposta. Ele pode ser muito bom, pode explicar conceitos difíceis, pode escrever, pode criar ideias, pode revisar um texto, mas na maioria das vezes ele ainda depende de você para conduzir tudo. Você pergunta, você cola o contexto, você decide o próximo passo, você pega a resposta e faz alguma coisa com ela. É como conversar com alguém muito rápido que tem acesso a uma enorme quantidade de padrões de linguagens, mas que espera você puxar a próxima ação. A automação é outra coisa. A automação é quando você define uma regra, uma sequência fixa de passos. Por exemplo, quando chegar um e-mail com determinado assunto, salve o anexo em uma pasta, ou quando alguém preencher um formulário, envie uma mensagem automática. Ou quando um arquivo novo aparecer, gere uma cópia em outro lugar. A automação pode ser extremamente útil, mas ela costuma ser mais rígida. Ela segue um fluxo que alguém desenhou antes. Se acontecer exatamente aquilo que foi previsto, funciona muito bem. Se o contexto mudar demais, ela pode falhar ou simplesmente não saber o que fazer. O agente fica entre essas duas ideias, mas com uma camada a mais. Ele usa a inteligência artificial para interpretar uma meta e tenta decidir quais pontos fazem sentido. Ele pode conversar, mas também pode agir. Ele pode sugerir instruções, mas também pode reorganizar tarefas. Ele pode usar ferramentas, mas também pode escolher quando usar cada um. Chatbot responde, automação segue regras, agentes persegue um objetivo. Imagine que você quer organizar uma viagem, um chatbot comum pode responder: aqui estão alguns lugares interessantes para visitar. Uma automação pode seguir uma regra: quando você receber uma confirmação de passagem, coloque no calendário. Um agente, pelo menos na teoria, poderia receber um objetivo completo: organize uma viagem de 3 dias dentro deste orçamento, com estes horários e essas preferências. Depois disso, ele poderia pesquisar opções, comparar possibilidades, montar um plano, perguntar quando falta informações e talvez até preparar reservas, dependendo das permissões que você der. Percebe a diferença? Não é apenas uma resposta mais longa, é uma tentativa de transformar intenção em execução. E é exatamente por isso que o tema é tão poderoso e ao mesmo tempo tão delicado. Porque quando um sistema começa a agir e perguntar, deixa de ser apenas a resposta está correta, e a pergunta passa a ser: ele deveria ter feito isso? Ele tinha permissão?
Ele entendeu o objetivo, ele avaliou os riscos, ele sabe quando parar. Para uma IA funcionar como agente, ela precisa de alguns elementos. O primeiro é um objetivo. Sem objetivo não existe agência, existe apenas resposta. Quando você diz, explique o que é uma API, você está pedindo uma resposta. Quando você diz, analise este projeto, encontre pontos de melhoria, proponha uma ordem de correção e prepare um plano de implementação, você está dando algo mais próximo de uma missão. O segundo elemento é contexto. Um agente precisa entender onde está atuando. Se ele vai ajudar em um projeto de software, precisa entender arquivos, dependências, regras, históricos e intenção do projeto. Se vai ajudar em uma empresa, precisa entender políticas, documentos, pessoas, limites e processos. Sem contexto, um agente até pode parecer útil, mas tende a agir no escuro. O terceiro elemento são ferramentas. Um agente ganha força quando consegue usar algo além do próprio modelo de linguagem. Pode ser uma busca na web, pode ser um editor de código, pode ser uma planilha, pode ser um banco de dados, pode ser um calendário, pode ser uma API. Pode ser um sistema interno de uma empresa. É nesse ponto que as coisas começam a ficar mais interessantes, porque a IA deixa de apenas falar sobre uma tarefa e passa a interagir com o ambiente onde a tarefa acontece. O quarto elemento é memória ou estado. Isso não significa necessariamente lembrar tudo para sempre, mas significa conseguir acompanhar o que já foi feito, quais decisões foram tomadas, quais tratativas falharam e qual o próximo passo. Sem algum tipo de estado, o agente vive preso em interações isoladas. Com o estado, ele pode construir continuidade. O quinto elemento é a capacidade de avaliar resultados. Um agente minimamente útil precisa observar se a ação aproximou ou afastou do objetivo. Se ele gerou um código, precisa rodar testes ou receber feedbacks. Se ele organizou uma tarefa, precisa verificar se faltou alguma etapa. Se ele buscou informações, precisa avaliar se aquilo responde mesmo à pergunta inicial. Quanto mais autonomia um agente recebe, mais importante fica a capacidade de verificar o que ele fez. Esse é um ponto central, porque o agente não fica melhor apenas porque faz mais coisas. Ele fica melhor quando consegue fazer mais coisas com contexto, limites e verificação. Sem isso, a autonomia virá apenas velocidade para errar. Agentes de IA não surgiram do nada. A ideia de sistemas capazes de tomar decisões e executar ações existe há muito tempo na computação, mas algumas coisas mudaram ao mesmo tempo. Primeiro, os modelos de linguagem ficaram bons o suficiente para entender instruções complexas em linguagem natural. Isso tornou possível descrever uma tarefa de forma mais parecida com a fala humana. Segundo, as ferramentas começaram a se conectar melhor aos modelos. Hoje, uma IA pode interagir com código, documentos, navegador, banco de dados, APIs, arquivos e sistemas de trabalho. Terceiro, empresas passaram a enxergar IA não só como uma interface de conversa, mas como uma camada de execução. É por isso que relatórios recentes da Microsoft falam em agentes atuando mais como colaboradores do trabalho. É por isso que o GitHub destaca IA, agentes e linguagens tipadas como mudanças fortes no desenvolvimento de software. É por isso que relatórios sobre programação com IA, como os relatórios da Anthropic, falam em uma mudança no papel do engenheiro. Menos apenas implementador, mas orquestrador. Tudo isso aponta para a mesma direção. A pergunta deixou de ser apenas como a IA responde melhor. A pergunta virou como a IA participa de um fluxo de trabalho. E essa mudança faz muito sentido para empresas, porque empresas não vivem de respostas soltas. Elas vivem de processos, atendimento, vendas, suporte, análise, programação, documentação, operações, revisões, decisões. Se uma IA consegue entrar nesse fluxo de forma útil, ela deixa de ser uma ferramenta de consulta e passa a ser uma peça operacional. Mas essa é justamente a parte que exige mais cuidado. Quando uma IA apenas responde, o risco principal está na resposta. Ela pode inventar informações, pode omitir contexto, mas em geral você ainda precisa pegar aquela resposta e fazer algo com ela. Quando um agente age, o risco muda de tamanho, porque agora a IA pode alterar arquivos, enviar mensagens, criar registros, mover dados, executar comandos, abrir tarefas, tomar decisões intermediárias, e cada uma dessas ações pode ter consequências. Por isso, falar de agentes de IA sem falar de permissões é incompleto. Um agente precisa saber o que pode fazer
o que não pode fazer, quando precisa pedir confirmação, quando precisa parar, quando precisa explicar o raciocínio, quando precisa registrar o que foi alterado, quando precisa chamar uma pessoa. Um agente confiável precisa de objetivo claro, contexto suficiente, permissões limitadas, verificação de resultados. Essa lista parece simples, mas ela muda a forma de avaliar ferramentas. Porque não basta perguntar, essa IA consegue fazer? Também é preciso perguntar, ela consegue fazer com segurança? Ela consegue mostrar o que fez? Ela consegue desfazer ou corrigir? Ela sabe quando não agir? Esse é o motivo pelo qual a conversa sobre agentes está muito ligada à segurança, governança e confiança. Quanto mais a IA entra em fluxos reais, mais importante fica criar limites. Isso vale tanto para empresas quanto para quem está usando IA no dia a dia. Se você dá acesso demais a uma ferramenta que entende pouco do seu contexto, você aumenta o risco. Se você dá autonomia sem revisar, você troca trabalho manual por incerteza automática. Se você não sabe avaliar o resultado, pode acabar aprovando uma ação que parece eficiente, mas está errada. Uma das áreas onde agentes de IA chamaram a mais atenção foi na programação. E isso não é por acaso. Programar envolve várias tarefas que podem ser divididas em etapas. Entender um problema, ler código existente, propor uma solução, alterar arquivos, rodar testes, corrigir erros, revisar mudanças, escrever documentação. Esse tipo de fluxo combina muito com a ideia de agentes. Um assistente comum pode sugerir uma função, um agente de programação pode tentar encontrar os arquivos certos, alterar código, rodar testes, observar erros e ajustar a solução. Na prática, isso muda a experiência. O programador deixa de pedir apenas um pedaço de código e começa a delegar partes de um processo. Mas isso não significa que o programador desapareceu. Na verdade, quanto mais o agente faz, mais importante fica a pessoa que define o objetivo, entende o sistema, avalia a solução, decide se aquilo deve entrar no projeto, e é por isso que a palavra orquestrador aparece tanto nessa conversa. O papel humano muda de digitar cada linha para coordenar melhor o trabalho. Mas coordenar não é apertar um botão e torcer. Coordenar exige saber o que pedir, como dividir a tarefa, como avaliar o resultado e quando intervir. Agentes aumentam a velocidade de execução, mas não substituem a necessidade de julgamento. Esse é um ponto que muita gente perde. Se um agente altera 10 arquivos em poucos minutos, isso pode ser ótimo. Mas se você não entende o impacto daqueles 10 arquivos, a velocidade vira um problema. O ganho real não está em deixar a IA fazer qualquer coisa. Está em delegar partes bem definidas com revisões internas. Como o termo agente ficou muito popular, muitas ferramentas começou a usar essa palavra. Isso cria confusão. Nem tudo que se chama agente tem autonomia real. Nem tudo que executa uma ação entende um objetivo. Nem tudo que usa IA para preencher uma tarefa é um agente sofisticado. Então, em vez de aceitar o nome, vale olhar para o comportamento. Um bom teste é fazer algumas perguntas. Primeira, esse sistema entende um objetivo ou apenas responde a comandos isolados? Segunda, ele consegue quebrar a tarefa em etapas? Terceira, ele consegue usar ferramentas externas? Quarta, ele acompanha o que já fez? Quinta, ele verifica o resultado? Sexta, ele pede confirmação quando a ação tem risco. Se a resposta for não para quase tudo, talvez seja apenas um chatbot com uma interface diferente. Se a resposta for sim para várias dessas perguntas, aí estamos mais perto de um agente. Mas mesmo assim, existe uma escala. Alguns agentes são simples, executam poucas tarefas, têm pouca memória, dependem muito do usuário. Outros são mais complexos, podem trabalhar por mais tempo, podem usar várias ferramentas, podem coordenar subtarefas, podem se integrar a sistemas inteiros. A tendência é que essa escala fique cada vez mais comum. Não vai existir apenas IA com agente e IA sem agente. Vai existir um conjunto de níveis de autonomia. E entender esses níveis ajuda a não cair em dois extremos. O primeiro extremo é achar que tudo é revolução. O segundo é achar que nada mudou. A realidade está no meio.
Agentes de IA têm limites importantes, mas eles representam uma mudança real na forma como sistemas digitais podem ser usados. Para quem trabalha com tecnologia, agentes de IA mudam a relação com ferramentas. Você não vai apenas clicar em um botão, você vai definir objetivos, você vai revisar planos, você vai avaliar resultados, você vai decidir quanto de autonomia faz sentido. E isso exige um tipo diferente de habilidade. Saber usar um agente não é só saber escrever um prompt bonito. É saber transformar um problema em uma missão clara. É saber dar contexto, é saber limitar o escopo, é saber pedir confirmações nos pontos certos. É saber revisar o resultado, é saber desconfiar quando a resposta parece boa demais. O futuro dos agentes não depende só de modelos mais inteligentes, depende de pessoas melhores em definir limites e avaliar tarefas. Isso vale para programação, vale para marketing, vale para atendimento, vale para análise de dados, vale para operações, vale para estudo. Quanto mais poderosa a ferramenta, mais importante fica o critério de uso. E talvez essa seja a melhor forma de entender porque todo mundo está falando de agentes agora. Não é apenas porque virou uma palavra da moda. É porque agentes representam uma tentativa de colocar IA dentro do trabalho real. Não só na resposta, no fluxo, na execução, na decisão intermediária, na coordenação de tarefas. Quando uma tecnologia começa a entrar no fluxo de trabalho, ela deixa de ser curiosidade e passa a mudar comportamento. Então, afinal, por que todo mundo está falando de agentes de IA agora? Porque a IA está tentando dar um passo além da conversa. Porque modelos ficaram melhores em entender instruções. Porque ferramentas ficaram mais integradas. Porque empresas querem automatizar fluxos, não apenas gerar texto. Porque programadores começaram a ver agentes mexendo em código, rodando testes e participando do processo. Porque existe uma promessa real de produtividade, mas também porque existe risco real quando autonomia aparece sem supervisão. Por isso a pergunta mais importante não é: agentes de IA vão fazer tudo sozinhos? Essa pergunta é exagerada. A pergunta melhor é: em quais tarefas vale a pena dar mais autonomia para uma IA e quais tarefas ainda precisam de julgamento humano forte? Essa pergunta é muito mais útil porque agentes de IA provavelmente não serão uma coisa única. Eles serão uma camada presente em várias ferramentas. Alguns simples, alguns poderosos, alguns seguros, alguns perigosamente mal definidos. E o valor não vai estar apenas em usar agentes. Vai estar em saber escolher onde eles fazem sentido. Vai estar em saber explicar o objetivo, vai estar em saber limitar a ação, vai estar em saber verificar o resultado. No fim, um agente de IA é uma tentativa de transformar intenção em execução. Mas intenção mal definida gera execução confusa. Contexto fraco gera decisão fraca. Autonomia sem limites gera risco. E execução sem verificação gera uma falsa sensação de produtividade. Então, se você quer entender essa nova fase da IA, comece por essa ideia. Um agente não é mágico, ele é um sistema que tenta avançar em direção a um objetivo usando contexto, ferramentas e algum nível de autonomia. Quando isso é bem desenhado, pode ser extremamente útil. Quando é mal desenhado, só acelera problemas e talvez essa seja a grande virada. A discussão sobre IA deixou de ser apenas sobre respostas melhores. Agora é sobre trabalho melhor desenhado. Porque no fundo, agentes de IA não perguntam apenas o que a tecnologia consegue fazer. Eles obrigam a gente a perguntar o que exatamente nós queremos delegar. O que precisa continuar sob responsabilidade humana e como vamos saber se a máquina fez bem aquilo que parecia perfeito. Deixe seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Seguimos evoluindo um passo tecnológico por vez.